acho Não, até tem muita com a coisa jogada. muito estranha no Vasco desde 2020. Aliás, há 20 anos, mas principalmente de 2020 para cá, o negócio ficou aterrorizador. Ficou uma coisa assim. História de bruxa. Se a gente contar em Portugal, ninguém acredita. Muito estranho. Eu sei que você está falando, né, das eleições, Pois é, dali é que começou, tipo, ladeira abaixo. né? E o triste é, muita gente Aqui a gente está avisou. falando, né, dessas situações, né, com o pessoal que é de fora, né, em relação, se eles estivessem fazendo um trabalho bom, a gente teria que aguentar, mas não estão. Sim, Pelo pois é. contrário, está muito ruim, está muito longe de ser bom. Então a gente tem que Assim, cobrar, eu tem que cobrar particularmente penso porque que quando é esse uma. não é o que foi prometido. Isso não é o que foi prometido. Pois é, assim, eu penso particularmente que quando a gente vê assim, é uma empresa. Eu penso como assim, se a empresa comprou, a empresa quer ter lucro. Vai investir, vai fazer alguma coisa, mas não, pelo que a gente já viu, a 777 comprou um monte de clube pelo mundo e a maioria tá assim, beirando o rebaixamento, ou meio de tabela. Ou seja, já é de praxe deles fazerem isso com os clubes. É, Então, o Vasco seria mais uma agulhinha ali no meio de todo o palheiro. É o que a gente cuida com amor, para eles é só mais um. Aí realmente. Mas, não é Jéssica, vamos prioridade, fazer né? uma conta? Vamos fazer uma conta? Matemática simples. Qual foi o valor da aquisição? 700 milhões? É, É, o é o que Vasco está se dizem, né? pagando, né? O Vasco está se Teoricamente pagando. foi. Bom, É quanto o que custou, dizem, que nem contrato a gente viu. quanto Como valeu o sócio. Andrei? Quanto valeu o Andrei? 85. Quanto vai valer o É, Ryan? Quanto vai valer o GB? Quanto mal. vai valer o Paulinho? Quanto vai É, valer o Igor? Quanto vai valer o o mal. Zucarello? Quanto vai valer o Estrela? Eu vou falar 10 atletas de base que vão pagar 2 SAF, gente. É verdade. Pois é. Mas e tudo isso aí foi, tu acha que não foi pensado? Claro que foi pensado, por eles. E aí Pois é. construíram a narrativa para poder, infelizmente, ludibriar o torcedor e o associado vascaíno. Na verdade, a gente entende que o modelo ele é inevitável. Em algum tempo, a SAF vai ser 80% a 90% do destino dos clubes. Mas o negócio é o seguinte, precisava ter tido uma diligência um pouco mais assertiva para poder entender quem é a 777, o que ela desenvolve de prática esportiva ao longo dos seus negócios. A gente escutou algumas explicações essa semana acerca do grupo, dizendo que eles não têm preocupação com lucro nesse momento, que eles fazem um determinado movimento e que, sabe, isso tudo é muito controverso. Porque quando a gente debatia isso, antes de ver, a gente não viu o contrato, o que a gente escutava daqueles que defendiam é que a mesma coisa que a doutora acabou de falar. Será que você acha que alguém que vai comprar vai investir para desvalorizar? Mas e se a intenção não for valorizar? E aí o que acontece? Não leu-se o contrato, aos 15 que foi concedido o direito de ler, não houve assim uma divulgação adequada para o torcedor e para o associado vascaíno, e acabou redundando nisso tudo. Infelizmente, hoje o futebol está vendido, 70%, é algo quase que irreversível, e nós nem podemos saber se há reversão, porque a gente não teve direito a ler o contrato. A gente não sabe se existe uma cláusula que possa refazer esse movimento. Sabe? A gente não Mas sabe de tem nada sim, disso. tem como refazer sim, Giovanni. Tem, se eles não pagarem tudo certinho, pelo menos aquilo que eu fiquei sabendo, eles têm que fazer todas as parcelas, eles têm que depositar. Caso eles não façam isso, eles perdem, né, a condição de ter esses 70%. Pelo menos foi aquilo que eu fiquei sabendo. Mas só saiu isso aí depois de muita conversa, muita pressão. Mas foi como Eu a acho que Jéssica interesse de falou. alguém também. O Vasco é mais um, né, na carteira deles. E o que me deixa mais triste nisso tudo é que muita gente avisou. E aí eu brinco que assim, eu preferia ter queimado a língua do que ter razão. Agora a gente teve razão do que falou lá atrás, mas, cara, ter razão vendo o clube que a gente ama desse jeito, assim, é Jéssica, complicado. estranhamente, a gente não notou, mas houve um movimento, né, de patrocinadores que vieram da Europa para cá, né? A Libra, aquela outra empresa, e elas vieram para cá por quê? Porque sabiam que tinha começado no Brasil esse processo, né, de SAF. E aí eles vieram para cá. Ou seja,
toda essa situação que aconteceu, não é, de aparecer as SAFs, foi em função disso, né? Com certeza eles já sabiam desse movimento, que essas empresas viriam para cá para patrocinar e coordenar o futebol brasileiro, eles querem fazer as ligas, né? Então, houve essa correria para fazer o máximo de SAF possível, né? E o Vasco entrou nessa... Não, não posso falar. E com uma lei bem controversa. Eu não sou especialista em direito esportivo, mas eu sempre, como sou advogada, eu fico lendo de tudo, né? Então, quando eu parei para ler, eu falei, cara, tem várias lacunas aqui, porque infelizmente o nosso direito brasileiro é aquilo. Tem cada lacuna, cada brechinha, que para quem não está bem intencionado, é festa. Então, Outra coisa que não custa a gente colocar aqui também, trazer para a mesa, é que a nossa moeda está fraca perante o dólar e o euro. Então, a gente está falando que os caras estão investindo 700 milhões, mas que, na verdade, eles investiram 150 milhões de dólares. É verdade. Vou passar tudo saúde é o preço.